Ok, galera, esse vídeo vai ser no mínimo interessante porque após o Tour de Flanders eu resolvi separar algumas das entrevistas que eu assisti praticamente todas as entrevistas disponíveis, são respostas e perguntas, algumas curiosas, algumas desnecessárias, algumas inspiradoras, mas de qualquer forma eu resolvi fazer esse vídeo muito mais para entender qual que é a perspectiva de vocês e dar os meus palpites. Então, os três atletas que eu separei: Casper Asgreen, o vencedor, Mathieu van der Poel, o segundo colocado, e o Van Aert, que participou das principais movimentações, mas ele ficou fora do pódio. Então, a primeira entrevista é em relação ao Van Aert. Eu vou colocar em inglês, vou parando a entrevista, fazendo uma tradução meio que simultânea e dando meus pitacos, e daí vocês podem também ir pausando o vídeo e criando os comentários sobre a perspectiva de vocês. Vamos lá entender qual que é a pergunta para o Van Aert. Essas entrevistas foram... Calma aí. Essas entrevistas elas foram concedidas imediatamente após a chegada, tá? Isso não foi feito após um tempo de reflexão, banho tomado, não. Eles chegaram, entrevista, microfone, lembrando que após 250 quilômetros, os caras exaustos, frustrados, cansados, hipoglicêmicos, diferentes estados de humor, se é assim que se pode dizer, e a situação não é fácil de... O microfone, fala aí o que você acha. Vamos lá, perguntas, bora. What did happen exactly there? Essa pergunta é curiosa. O que aconteceu exatamente lá? Por que eu fiz essa interrupção logo no começo? Esses caras multicampeões como o Van Aert, acontece o seguinte: o cara é top 10 do Tour de Flanders. Considerando todas as vitórias que ele já conseguiu nesse ano de 2021, além do histórico dele. A pressão que esses caras começam a receber da mídia e de todo mundo, dos patrocinadores, da equipe, se o cara não ganha, alguma coisa deu de errado. Lembrando que apenas 2 ou 3% dos ciclistas profissionais eles vão ter uma vitória ao longo da carreira entre as principais provas do circuito World Tour. Mas de qualquer forma, a pergunta foi o que aconteceu exatamente lá, foi a pergunta. Yeah, I was on my limit, and yeah, I didn't have the feeling I wanted today. I tried to survive as long as possible, but yeah, the last time Kwaremond was the moment where I collapsed. You were surprised? Ele teve uma hesitação para conseguir responder, mas ele falou que ele estava absolutamente no limite dele e que ele fez o possível para sobreviver ao longo da competição, mas no Kwaremond, que foi a última subida aonde ele colapsou, talvez em português, aonde ele colapsou, ele desmoronou completamente. Vamos continuar vendo aqui. To see that Deceuninck was playing more the card of Asgreen than Julian Alaphilippe. Well, they were not really playing the card of Asgreen because he was not allowed to pull with us in the front, and yeah, once Mathieu and Casper were together in front, I think they worked together, and yeah, it was yeah, they're a strong team, so they can play different cards. Essa pergunta é bem interessante, porque nesse momento onde ele colapsou, estava o Casper Asgreen, Mathieu van der Poel e o Van Aert. O Casper Asgreen, que é da equipe, que foi o vencedor, que é da mesma equipe do Julian Alaphilippe, ele disse que ele não tinha autorização da equipe para ajudar no revezamento. O que os ciclistas profissionais eles têm que lidar com isso, porque o Casper Asgreen ele não é um gregário que apareceu lá à toa. Ele é um cara que tinha potencial para vencer, tanto é que ele venceu. Mas a partir do momento que ele diz que ele não tem autorização para revezar, isso cria uma situação ali no ciclismo, ele pode usar isso como álibi
de dizer que ele não tem autorização, ele pode realmente não ter autorização. O que importa é que os outros dois ciclistas, no caso o Van Aert e o Van der Poel, eles têm que lidar com esse fator psicológico e tentar entender o que é o melhor a se fazer, mas eles estavam reféns de uma situação, sabendo que o Casper Asgreen, ele não seria o cara que ali no revezamento, ele faria força, então ele tinha a vantagem de ter um cara atrás. O que geralmente acontece é o contrário. O Julian Alaphilippe, que estava no grupo de trás, ele não precisava fazer força, porque ele não tinha interesse de fechar o gap. O Casper Asgreen, por não ser o favorito da The Koenig Quick-Step, ele pode usar como álibi que ele não tinha autorização para puxar. E, na verdade, o Van Aert, ele entende, ele faz parte desse mundo e ele entende que isso acontece e não demonstrou nenhuma frustração óbvia em relação ao comportamento do Casper Asgreen. Two editions in a row that you miss out here. What is missing for you here really in that race in particular? Good question. Essa pergunta foi ótima. O que ele sentiu que faltou em particular nessa competição, e ele disse que é uma boa pergunta, porque é engraçado, porque ele deve ter pensado, eu falei assim, como assim? É uma competição que eu fiquei top 10, eu não ganhei, mas eu fiz várias coisas esse ano já. Os caras têm que responder na boa. I was missing the legs here, just no excuses. Maybe you picked a bit too early in the season, you think? No, I don't think so. Nesse momento eu acho que ele ficou um pouco bravo com o jornalista, porque o jornalista quis insistir se ele chegou no pico de performance muito antes do que seria o ideal, por isso que ele sentiu falta da perna hoje. E ele falou que não. Na verdade, o jornalista ele está deduzindo que o pico de performance dele foi antecipada, mas ele não perguntou, ou ele não sabe, ou talvez ele esteja jogando com as perguntas, qual que é o foco do Van Aert. Então, você tem que saber qual que é o foco. Então, assim, o foco do Van Aert era ganhar o Tour de Flandres? Era o principal objetivo? Se era o principal objetivo, a pergunta é válida. Se não é o principal objetivo, a pergunta é pergunta de jornalista. Yeah, maybe if they go both fresh to the finish, then everybody expects Mathieu to win. But yeah, Casper is a world-class bike rider, and yeah, in the end of a hard race like this, it's always a strange sprint. Ele perguntando se no final o que ele achou do resultado. Ele disse que numa situação de sprint, teoricamente o Van der Poel seria o favorito pela explosão, pelo sprint, mas no final de uma corrida longa dessa, tudo passa a ser incerto. Not really. Casper was not allowed to pull with us because the teammates behind was A pergunta de novo se eles trabalharam os três juntos bem, e ele dizendo que não, porque o Casper Asgreen não tinha autorização para ajudar. silly because he attacked himself, but yeah, once they dropped me, I think they worked together better and yeah. Daí ele diz que é um pouco silly, é um pouco estranho o Casper Asgreen não ter autorização, porque na verdade ele era um cara que tem um potencial para ganhar e ele tinha um cara atrás, que era o Julian Alaphilippe. O Julian Alaphilippe tinha uma ótima justificativa para não ajudar no grupo perseguidor, porque ele não tem interesse em fechar o gap para o Casper Asgreen. Mas a The Koenig Quick-Step usou isso como álibi, ou o Casper Asgreen usou como álibi, não importa. Esse é o final da entrevista do Van Aert. Agora vamos à entrevista do segundo colocado, o Avatar, Mathieu Van der Poel. Hey everyone, welcome to Forward. We are a new kind of doctor's office that's doing primary care differently. Propaganda? Vocês querem propaganda? Não, né? Desculpa a propaganda. Vamos lá. Mathieu Van der Poel. Tá vendo? Os caras vão chegando e daí os jornalistas vão pegando os caras. Olha lá. Mathieu. Mathieu, tell us about that last sprint. You knew it was going to be complicated because we have seen Casper Asgreen was really, really strong, or you were really surprised to see him that fast? No, not really. Yeah, it says enough when
when he keeps riding with me until 1K from the finish line, that he is also sure about his own sprint, and I already felt during the race that he was really strong today, and for me the legs were a bit off at the end, so. Ok, deixa eu parar, que senão eu vou perder. Ele perguntou se ele ficou surpreso com o sprint do Casper Asgreen, ele disse que na verdade não, porque quando eles estavam juntos no quilômetro final, ele percebeu que o Casper Asgreen estava bem, e na verdade durante todo o período que eles pedalaram juntos, ele percebeu que o Casper Asgreen estava andando muito bem, e ele estava com a perna um pouco off, o Mathieu Van Der Poel, que ele não estava com a perna off, que ele estava com a perna meio cansada, que não estava do jeito que ele gostaria, a perna off, perna meio bamba talvez. Eu seria um péssimo tradutor. Daí ele tá falando que ele tá bem desapontado. I think I lost to a stronger guy today, so that makes it easier to accept. Ele disse que ele tá bem desapontado, mas como ele perdeu pro cara mais forte do dia, isso se torna um pouco mais fácil de aceitar. Então esse é um dos motivos para fazer esse vídeo, porque as respostas, o mindset desses caras com a vitória ou com a frustração é muito bacana. É algo que ele diz que é a maior realidade. Se você perde pro cara que naquele momento é o melhor cara, o melhor ciclista, se torna mais fácil de aceitar, porque afinal de contas o cara tem o mérito da vitória. You were surprised to see De Koning playing more his card than the Alaphilippe card. I mean, when Asgreen went, he went with you, with Van Aert. It looked risky from his side, but finally it worked out. Yeah, for sure. I think I already saw and noticed that on the hills he was one of the strongest guys. He was the one who, when I attacked, was the fastest guy to follow. And o repórter é o mesmo repórter, tá? Ele perguntou de novo sobre o que ele achou da dinâmica. O Van Der Poel se mostrou talvez um pouco mais frustrado ou incomodado com a tática da De Koning Quick Step, porque o Casper Asgreen, segundo o Mathieu Van Der Poel, ele se mostrou o mais forte, principalmente nas subidas, e que para quem assistiu à competição, é visível que durante as subidas, especialmente no momento, na última subida decisiva, o Casper Asgreen foi o cara que imediatamente se colocou ao lado do Mathieu Van Der Poel, anulando qualquer possibilidade do Mathieu Van Der Poel escapar de forma definitiva. I already felt that he was in a good shape today. For you, what did you learn for the future? Maybe this season you picked a bit too early because you were already not that great, you said yourself, in Dwars-Vlaanderen, and maybe here it's a bit too late for your shape, or no? I don't know. I think I did a really good race, but yeah, at the end there was a guy stronger. But me explica qual que é a pergunta do jornalista. Ele fez a mesma pergunta para o Mathieu Van Der Poel, se ele chegou no pico muito antes, porque ele não teve uma boa Dwars-Vlaanderen e não teve, ou ele não ganhou o Tour de Flandres. É engraçado porque o cara, ele ficou em segundo no sprint e o jornalista está dizendo que se ele não chegou no pico de performance antes do momento. Chegar no pico de performance antes do momento é quando o cara explode o motor faltando 100 km, quando o cara está completamente fora de ritmo, quando o cara está sem gás. Agora, o cara julgar que ele chegou no pico de performance antes do tempo, porque ele chegou em segundo no sprint final após 250 km, eu acho que é o tipo de repórter que ele pega, ele escreve num papel quais são as perguntas antes da competição e ele não consegue imaginar outra pergunta. Seria uma pergunta diferente após um calendário tão repleto, com várias vitórias, você sente que talvez você esteja pagando o preço por vitórias, por um calendário tão repleto, mesmo assim conseguindo disputar o sprint final do Tour de Flandres, sei lá, eu não sou jornalista, mas enfim. For sure I can be proud of the races I did from the beginning of the season until now, but for sure. Ele dizendo que ele pode se sentir orgulhoso de todas as competições que ele fez do começo da temporada até agora.
I leave a bit disappointed. There's some Ele está um pouco desapontado, é claro. O cara só gosta de ganhar e tá certo. for the Amstel Gold Race in 2 weeks. Hmm? There is some strength less. I don't do the Amstel Gold You don't do race. the No, Amstel? no. So what do you do now? Okay. Olha lá, o repórter ficou meio. Ele ficou meio puto com o repórter. Ele perguntou da Amstel Gold e ele falou que não faz a Amstel Gold e zarpou. Acho que ele queria falar assim: meu, para de encher meu saco, deixa eu descansar. Casper Asgreen. We're calling these the new billion-dollar solar panels. They're a new generation Olá, of super Tesla, powerful galera. solar panels that was just released Posso on fazer the um. market. After Assiste lá meu billions of outro canal, o Samuca Ferraz, que eu tenho falado um pouco sobre esse universo paralelo, os investimentos, coisas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos. Bem bacana, bem bacana. Mas enfim, vamos voltar para o ciclismo. Vamos lá. Olha lá, o cara do dia é o mesmo repórter, tá? Última entrevista. Where did you find this confidence all along the day, going with Wout van Aert, Mathieu van der Poel? We know they are really fast, but you... Aonde você achou a confiança para você ir junto com o Mathieu van der Poel e o Van Aert? É uma pergunta válida, eu confesso, mas os caras eles têm que se colocar numa posição que o cara não vai ficar babando o ovo pro Mathieu van der Poel e pro Van Aert, porque pra gente, pra eu, ficar babando o ovo pro Van Aert, pro Van der Poel é uma coisa, pro cara que está lá competindo contra eles, ganhando dos caras, é uma situação, ele poderia até ser super político, né? Mas vamos ver qual que foi a resposta, aonde que ele achou confiança pra andar com os dois. Detalhe, o cara não é de qualquer equipe, meu. O cara é do Wolfpack. Repórter me deixa. Find your way. Tell us about it. Yeah, I found it in my legs. They felt good all day, and I could see that I was not the only one suffering. Ele dizendo que ele achou a confiança nas pernas dele, que ele estava se sentindo bem e que ele não era o único que estava sofrendo. Out there, it was a really hard race, and when you feel like you still have a bit left, then you start to believe. Ele dizendo que foi uma competição difícil, mas quando você sente que você ainda tem um pouco mais, você acaba acreditando que você pode fazer algo. When you ended up with Van Aert and Van der Poel, you were never scared? No. Meu, olha o repórter. Ele perguntou se no momento onde ele ficou sozinho com o Van der Poel e o Van Aert, se ele não ficou assustado, se ele não ficou scared, se ele não ficou com medo. Ele disse, não. Mesmo que ele tivesse ficado, ele falou assim, não. O cara treina pra isso. You were always sure of yourself. You were always sure you could beat them on the sprint here. I was sure I would do my best, and Ele pergunta se ele tinha certeza que ele poderia bater, né, ganhar do Van der Poel e do Van Aert. Daí o gesto corporal dele foi meio, não deu pra disfarçar, né? Tipo, ele falou que ele faria o melhor dele para que isso acontecesse, para que ele conseguisse ganhar dos dois. we will see what happens. Can you tell us how did you manage these last kilometers? How did you place yourself with Mathieu? How did Essa pergunta foi do último quilômetro, qual que foi a estratégia, como que ele se administrou durante o último quilômetro contra o Mathieu van der Poel. you do that? Going into the last kilometer, we still had a bit more than 30 seconds, so I decided to stay in the wheel, and even though we slowed down, we still had a bit of gap to play with. Ele dizendo que no último quilômetro eles tinham uma vantagem de 30 segundos do grupo perseguidor, mesmo eles diminuindo a velocidade, eles tinham esses 30 segundos para jogar um pouco com a estratégia de aceleração do sprint final. And then I could control when I wanted to open the sprint and just go from there. Ele dizendo que isso deu a vantagem dele poder controlar em que momento que ele decidiria fazer a aceleração, já que ele estava atrás do Mathieu van der Poel. Victory for you. I mean, you have been already in good places here, but this year you win Harald Beck, you win here. It's a big step forward. Ele dizendo em relação qual é a importância do resultado do dia, porque ele já teve boas colocações na competição, mas a vitória foi o melhor resultado até então. It's been an incredible classic season this year, and I'm so happy with how we rode as a team in both those races, and it's been amazing.
Ele disse que foi incrível o resultado das clássicas, inclusive o que eles têm feito como trabalho em equipe. Thank you very much. Congrats again. É isso, galera. Eu resolvi fazer esse vídeo. Esse é o Casper Asgreen, vencedor Tour de Flanders 2021, porque eu acho muito bacana as respostas, as perguntas, e sintam-se à vontade em descarregar os comentários, o que vocês acham e se vocês acham que esse formato é interessante, certo? Abraço, tchau! Vamos descansar, né?